Fala galera, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje estou passando aqui para deixar a correção do módulo 13 de Ciências Sociais, correspondente aí ao que a gente trabalhou na última aula e ficaram os exercícios de tarefa, ok? Então vamos lá galera, esses exercícios aqui, como eu já disse para vocês, não são exercícios de universidade, então acabam que sendo uns exercícios um pouco mais simples de serem resolvidos, tá bom? Vamos aí à questão 1, né? Ela vai pedir para a gente explicar a seguinte afirmação. A moral diz respeito à vida humana em sociedade. Bom, pessoal, a moral, né, então, como resposta, ela é um aspecto central nas sociedades humanas, porque, né, uma vez que, que compreende os valores e as normas, né, que vão orientar as condutas individuais dos seres humanos, né, em sociedade, vai regular as suas relações sociais, o que é certo, o que é errado, né? E aí dentro da moral nós temos também os valores, como bem e mal, justo e injusto, certo e errado, né? E esses valores eles são organizados aí em normas morais que vão estabelecer o que deve e o que não deve ser feito pelos seres humanos na sociedade. As ações humanas, elas contêm também, né, uma dimensão moral tanto positiva quanto negativa à medida que elas vão repercutir, né, socialmente, ok? Então, essa daí é a resposta da questão 1. Indo para a questão de número 2, né, ele vai pedir para a gente assinalar a alternativa que se refere corretamente a uma das condições necessárias para que a ação humana ela seja passível de avaliação moral, tá? Nós temos como gabarito a alternativa B de bola, né? A existência de alternativas de conduta para o sujeito é um dos aspectos da ação moral, lembrando que a gente tem três, né? Sendo um deles, então, a existência de alternativas. A gente pode falar também, né, podemos chamar isso de liberdade de escolha do agente, né, de possibilidade. E aí depois também nós temos as outras duas condições que junto destas, né, juntas elas vão permitir que o ato, né, ele, ele, ele seja passível de um julgamento moral, ok? Indo agora para a questão, então aqui, letra B, tá bom? Indo para a questão de número 3, ele vai pedir para a gente ler as sentenças seguintes e assinalar a alternativa correta. Como alternativa correta, nós temos a alternativa A, que são as verdadeiras, né? 1, 2 e 3, ó. Sendo a 1, a moral compreende valores e normas com as quais se pretende orientar as ações humanas em sociedade, e as ações humanas têm natureza moral, né? Elas têm natureza moral se geram consequências tanto boas quanto ruins para as pessoas. A 2, uma das características que define a ação humana como moralmente negativa ou positiva é a liberdade do sujeito, ou seja, o fato, né, do sujeito poder decidir entre alternativas de conduta que estão disponíveis. Depois a gente tem a terceira, o devido conhecimento das circunstâncias em que o indivíduo pratica a sua ação, né, é condição necessária para a sua conduta, né, para que a sua conduta ela seja objeto de avaliação moral. Isto é, né, para que ele seja responsabilizado moralmente. Então aqui nós temos a segunda, né, vamos dizer assim, nós temos a segunda opção, né, junto com a que a gente leu aqui atrás, né, lembrando que são três, para que o ato ele seja caracterizado e passível de julgamento moral, ok? Indo para o próximo exercício, que vai ser o exercício de número 4, né? Em uma situação na qual o sujeito ignora as circunstâncias do seu ato, né? Sendo contudo ele, o próprio, né? Responsável por seu conhecimento, é correto afirmar que, bom, indo para a próxima questão, né? Nós vamos aqui na questão de número 4, ter como alternativa correta a letra B, que vai falar o seguinte, né? Nessa situação na qual o sujeito ele ignora as circunstâncias do seu ato, como a gente falou, né? Ele conhece o problema, mas ainda assim ele insiste, né? Como ele fala aqui, ele próprio o responsável por seu desconhecimento. Lembra do farol do carro, do exemplo? Ele sabia que estava quebrado, mas ele insistiu nisso. Então esse sujeito deve responder moralmente pelo seu ato, né? Vamos dizer assim que ele sabia do problema e ainda assim ele insistiu nessa questão, então ele deve ser responsabilizado, ok? Indo para a questão de número 5, né? Uma questão também simples, escreva as condições necessárias, nós já falamos ali atrás, para que uma conduta humana ela se defina como uma ação passível de avaliação moral. Então a gente tem, para que uma conduta humana seja objeto de avaliação moral, é necessário a reunião de três
condições, tá? A existência de consequências, sejam boas ou ruins, né, para as pessoas afetadas pelo ato, né? A liberdade do sujeito de escolha, né, que aí ele tem a liberdade para escolher a sua conduta entre as alternativas disponíveis, então ele vai escolher a que ele acha correto. E também o conhecimento do contexto que envolve a sua ação, então ele conhecer as consequências, tá certo? Então nós temos três, né? A existência de consequências boas ou ruins, né? A liberdade de escolha e também conhecer o contexto, né? Ter conhecimento do contexto que envolve a sua ação. E aí, pessoal, nós vamos lá para conferir, né? Estou descendo aqui para a gente mexer na apostila aqui com o mouse, é um pouquinho chato, né? Nós temos aqui uma questão apenas, ó, a imagem reproduzida ao lado, aplicada metaforicamente às questões morais, refere-se diretamente ao quê? Nós temos uma pessoa e várias opções disponíveis. Então aqui nós temos letra A, o gabarito, as escolhas individuais possíveis que o indivíduo tem para escolher, tá certo? E aí nós finalizamos a nossa correção comentada do módulo 13. Um grande abraço, meus queridos, e até a próxima. Valeu!